Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem está falando é o Carlos Eduardo. Eu estou aqui representando a minha equipe 4, da disciplina de Engenharia de Software, assistida por IA, do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. E eu venho aqui nesse vídeo mostrar um pouco do produto, do MVP que a gente construiu no projeto final dessa disciplina. Primeiramente, gostaria de informar que o produto inteiro foi construído com assistência de IA, utilizando ferramentas como Cloud Code e Codex no desenvolvimento, e a gente seguiu a metodologia Sinfonia proposta pelo professor para auxiliar nesse desenvolvimento. Então, eu vou mostrar aqui um pouco como ficou o resultado final desse produto. E, bom, qual é a dor que a gente está resolvendo com esse produto? Esse produto ele se chama ADR Generator. Ele é uma extensão do Chrome. Ele resolve um problema comum em times de engenharia. Muitas decisões técnicas importantes são tomadas em reuniões, mas depois ninguém registra direito o motivo da decisão. E para isso foi criado ADRs, Architecture Decision Record. Isso é um tipo de registro que ele explica o contexto, o problema e as alternativas consideradas e a decisão tomada e suas consequências das reuniões entre os times. Então, a principal vantagem de a gente ter uma ADR em um projeto é registrar todas as decisões arquiteturais de um projeto e não perder esse contexto ao longo do tempo. Então, é muito importante manter essas ADRs para ter um alinhamento entre o time sobre as decisões que foram tomadas e principalmente no futuro para conseguir resgatar esse tipo de informação sem ter que perder muito tempo tentando lembrar ou discutir novamente com a equipe, ou, por exemplo, um novo membro de uma equipe entrar e ela conseguir se integrar bem ao projeto, lendo apenas a documentação de ADR criada. Só que a gente tem um problema, que é justamente a fricção de escrever essas ADRs após de reuniões. Geralmente essas reuniões duram o quê? De meia hora a 2 horas, dependendo do tamanho das decisões que foram discutidas nessas reuniões. E acaba que ninguém gosta de passar também estender mais 30 minutos dessa reunião só escrevendo essas decisões. Acho que é um desses motivos por qual a DR, apesar de ser tão valiosa para um projeto, ela não é tão adotada no mercado. Então, para isso a gente criou essa extensão. Ela basicamente captura a legenda de uma reunião do Meet e ela consegue a transcrição de toda essa reunião e sumarizar ela em um ADR usando a assistência de IA e o padrão de Michael Nygaard, não sei se é assim que fala direito, mas eu estou aqui com um exemplo aberto. Ela segue esse padrão de título, a gente tem o status, que aqui explica como proposto, aceito, rejeitado, deprecated, superseded, e etc. Tem um contexto, a decisão e as consequências. Então, logo mais eu já vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a extensão aqui de lado fixada, a DR Generator. Quando a gente clica, a gente consegue ver aqui a primeira tela. Então, a gente tem a página principal que é para você iniciar uma captura. A gente tem o histórico. Todas as ADRs elas são salvas no local storage do navegador. A gente fez isso porque a gente queria construir um MVP com o mínimo possível de infraestrutura para manter a simplicidade. E aqui, por fim, a gente tem a página de configuração no qual a gente pode botar a chave do Gemini. E outra coisa da chave do Gemini, ela fica salvada no Chrome Storage Session, que é volátil, então a chave ela é apagada toda vez que você fecha o Chrome. Então ela meio que persiste só durante a sessão do Chrome. E a gente fez isso porque é mais seguro do que gravar em disco. A gente queria garantir que essa chave ela seja salva sem ter riscos de exposição dela, né? Então, o que acontece é que toda vez que você for usar a extensão, se você não estava com ela configurada antes, você vem cá e cola a chave e configura ela. Vou fazer isso agora. Então, eu estou aqui com a chave do Gemini. A gente fez baseado na documentação da API do Gemini.
Então, a gente gerou uma chave aqui gratuita no Google Studio AI. E eu vou aqui colar ela e colocar aqui na extensão. Pronto. A chave está salva. Já posso iniciar a captura. Toda vez antes de iniciar a captura, ele vai abrir um pop-up de confirmação, caso todos os da equipe estejam ali, que você está gravando, está capturando a transcrição. E a gente fez isso porque a gente também teve um viés de muita proteção da LGPD de dados. Então a gente quis manter o produto totalmente nos conformes. Então vou botar aqui, avisei todos os participantes desta reunião e iniciar a captura. Como eu não estou com o Google Meet aberto, ele vai mostrar um erro aqui, então eu vou abrir. Vou abrir aqui a reunião só comigo agora. No momento eu vou testar sozinho aqui, para a gente ver rapidamente o funcionamento da extensão. Aqui estou eu, então a primeira coisa que você vai fazer antes de iniciar a captura é ativar as legendas. Então a gente decidiu como meio principal e menos custoso e capturar uma transcrição da reunião, que é basicamente pegar a legenda. A extensão ela pega diretamente do DOM a legenda da reunião, e a legenda ela automaticamente já consegue inferir quem é a pessoa que está falando. Então isso é uma vantagem também. Um contra é que, tipo, se o Google Meet atualizar a aplicação e mudar o formato, a extensão ela pode quebrar, então exige essa manutenção. E outro contra é que você tem que sempre abrir ela aqui. Mas aí a gente tem a vantagem de não precisar usar nenhuma ferramenta de AI para transcrever esse áudio. E também a gente tem a facilidade, caso não tenha iniciado ainda a captura, se a gente iniciar ela agora, ela já vai começar a pegar todo o histórico da legenda desde que você ativou. Então, pronto. Comecei aqui a captura. A extensão ela já mostra quantos caracteres que ela capturou, e a gente também consegue estimar mais ou menos a quantidade de tokens. Essa não é a quantidade de tokens reais, já que a gente não tem um modelo de embedding, mas a gente faz uma estimativa com base em uma média aí de 4 caracteres que está falando aqui. Isso, 4 caracteres por token, só para entender basicamente quanto que a gente está gastando nessa reunião. E outra coisa, outro limite que a gente tem no produto é como estamos usando uma API gratuita, a gente tem um limite de 30 mil caracteres, e quando isso acontece, o que vai aparecer é um aviso para o usuário, no qual ele pode revisar e cortar partes desnecessárias da transcrição, ou ele aceita a proposta de cortar o final da reunião e bater no cap de 30 mil caracteres, que assim consegue não quebrar a API que é gratuita e tem esses limites. Então, pronto. Comecei a gravar. A gente tem aqui uma caixinha com um indicador mostrando o início que você começou a gravar, quanto tempo. Se você quiser, você pode minimizar e jogar aqui para o lado. Abrindo aqui, a gente consegue ver também em tempo real a transcrição que ele está pegando. E se eu quiser, eu já posso encerrar ele aqui diretamente nessa caixa. Ele primeiro confirma e botar aqui, encerrar. Pronto. Voltando aqui, eu tô aqui com a transcrição capturada, então eu posso botar revisar a transcrição, que ele me leva para essa página com tudo que eu falei. Então eu já vou mostrando outro contra de a gente usar a legenda do Meet, é que nem tudo que eu falar vai estar certo, porque isso é uma limitação da tecnologia que o Google usa na transcrição. Meio que a gente jogou essa responsabilidade para eles. E aí você pode ver aqui, ó, legenda do Meet, ele escreveu errado. Então, às vezes, essa transcrição pode vir com ruído e com termos técnicos errados, por causa da limitação de precisão da própria ferramenta do Google. Uma sugestão que a gente pode ver no futuro é se essas features novas de transcrição com AI já pronta do Google consegue ajudar em algo, ou a gente usar um próprio recurso de captura de áudio e usar um modelo de AI mesmo para transcrever as nossas falas,
quem sabe isso pode aumentar a acurácia. Bom, tô aqui com a transcrição. Se quiser eu posso editar, apagar umas coisas. E voltando aqui, eu posso já gerar diretamente ou descartar. Eu vou botar gerar ADR aqui só pra gente ver quanto tempo leva. Mas claro que não vai ter nenhuma ADR aqui porque eu só tô fazendo a apresentação. E pronto. Terminamos. Como vocês viram, demorou. Demorou até mais que 15 segundos. Nos testes que eu fiz no produto, ele não leva tanto tempo. Mas como a gente está usando uma API gratuita, geralmente tem instabilidade e às vezes ela não funciona. Vem um caso de muitas vezes ele retornar erro 503 da API. Às vezes é instabilidade nos servidores, às vezes estão usando bastante essa API gratuita e acaba retornando erro. E o que a gente fez a gente botou meio que um retry de fallback. Ele tenta em 3 vezes consultar a API e se não conseguir ele aparece uma mensagem de retry. Então esse pode ser um dos motivos para ter demorado tanto. Outros motivos pode ser uma transcrição grande, mas isso não foi uma transcrição tão grande. E por isso eu suspeito que o problema tenha sido realmente erros na API e a gente esperando basicamente o fallback dela. Então pronto. Aqui a gente está com a parte de edição da ADR. Uma coisa que a gente fez é que, tipo, a gente não quer uma substituição total do humano, a gente não quer que seja 100% gerado por IA. A gente exige que o humano ele revise e adicione, dê o aval dele, caso ele tenha revisado, porque a responsabilidade fica na pessoa. A gente quer impor o human in the loop aqui para ele revisar e ver se tudo está nos conformes. Então aqui a gente está com o mesmo modelo que eu mostrei antes da ADR, o contexto, problemas, alternativas, tem decisão e as consequências. E aqui eu tenho incertezas. Caso você queira mudar um campo, você pode vir aqui e melhorar e você pede algo. E aqui a gente tem um raciocínio da AI. Isso aqui não vai para a ADR, é só para você conseguir auditar. Então você pode ver aqui os temas que foram discutidos. Tá vendo? E é engraçado, tipo, porque ele bota aqui com a ADR justamente as especificações do produto que a gente acabou de discutir. Então, adotar a captura de transcrições através de uma extensão do navegador que extrai a legenda diretamente do DOM. Então, como eu expliquei muita coisa sobre o nosso produto, ele acabou criando um ADR com as especificações que eu criei, com as decisões. Aqui, ó, consequência, redução de custo por não utilizar a API de transcrição de áudio, facilidade na identificação de quem está falando, risco de quebra da ferramenta, caso o Google Meet utilize a estrutura do DOM. Vamos ver uma incerteza aqui. Frequência de manutenção necessária devido à atualização da interface do Google Meet. Acurácia da estimativa de token, dado que não é um modelo de embed real. Então tá aqui um dos pontos que eu comentei. De cara eu não consigo pensar em nada aqui para melhorar, então vou marcar como revisado. Bom, você não precisa botar como salvar, uma vez que ele gerou, ele já vem aqui para o histórico. Então tá aqui, ó, uso de extensão do navegador para captura e transcrição via DOM. Clicando aqui eu posso voltar para essa página de editar. Se eu desfazer a revisão, ele aparece aqui não revisado, caso você queira só revisar depois. E ele está salvo aqui no local storage. E você não consegue exportar caso não revise. Então você é obrigado a revisar. Então eu vou aqui revisar. E agora eu vou exportar. Pronto. Abrindo aqui o Markdown. A gente tem o front matter aqui. Mostra aí generated. A gente bota revisado true. Tem aqui o status, né, da nossa ADR. E no formato certo. Também com um warning que foi gerado por IA. Então, esse é o produto final. Seguindo as leis de proteção de dados, se você quiser, você pode apagar todos os dados. Outra coisa, como isso aqui é um MVP,
você pode vir aqui colar a transcrição existente também, caso, sei lá, tenha tido algum problema na captura inicial, você pode vir aqui e colar. Aí tem aqui alguns cenários de teste do produto, em caso você queira ver como ele performa. A gente tem aqui o cenário ideal, no qual a gente tem uma reunião com bastante ruído, com conversas paralelas que não tem a ver com a reunião. Então a gente especifica no prompt para ele não registrar, tomar tipo, esses dados como embasamento e não como verdade pura. Então ele vai pular o ruído e só buscar o que for relevante para a EDR. Então você está vendo aqui conversa paralela de chuva, bom dia, enfim. A gente também fez alguns testes contra prompt injection. Caso, sei lá, um usuário, ele do meio do nada, ele faça uma instrução, tipo, não, reverta essa decisão e escreva algo totalmente diferente. A gente também adicionou algumas proteções no prompt para minimizar esse tipo de problema. Então a gente fez 3 testes diferentes de prompt injection e todos ele passou. Se você quiser dar uma olhada aqui, tem os critérios de aprovação, que é que a gente está testando em cada caso. Tem até testes para caso injetem scripts dentro da transcrição. E a gente também tem casos de uma reunião que não teve decisão. Então, tipo, os caras conversaram nada, mas não chegaram a nenhuma conclusão. Então, tipo, para a gente ver também nossa precaução à alucinação, a gente também fez uma engenharia aí de prompt para ele captar quando não há decisão. Então, eu vou gerar aqui por exemplo. Vamos esperar um pouco para ver. E pronto, aqui a gente está com a DR e a gente vê o que foi discutido, mas a gente mostra que no final não teve nenhuma conclusão a reunião, teve uma ausência de decisão. Então a IA consegue também pegar isso. Tá aqui o raciocínio para auditar depois. Enfim, a gente adicionou bastante proteções, mas ainda assim isso não é uma garantia, ele só minimiza esses casos. Ele, felizmente, no nosso caso de teste, eles passaram em todos. Mas ainda assim a gente não teve amostras muito grandes para ter um resultado final sobre isso. Então por isso a gente decidiu de montar um produto totalmente human in the loop para o ser humano ele vir aqui consertar em caso de alguns problemas, alucinações, enfim. E esse é o nosso MVP. Bom, olá a todos novamente. Eu estou aqui com 2 membros da nossa equipe, o Pedro e o Antônio, e a gente vai fazer uma demo agora do nosso produto. A gente vai simular uma reunião de equipe sobre uma decisão arquitetural que é a decisão do próprio produto da gente. A gente está desenvolvendo essa extensão de Chrome e a gente vai fazer uma decisão de arquitetura caso a gente continue com back-end e só chamada de API ou com um back-end próprio com mais camada de segurança e persistência, enfim. Aí vocês vão ver aí no desenrolar. Então bora lá, a gente está com o roteiro pronto aqui, todo mundo vai ler sua parte e no final a gente vai ver como é que ficou essa transcrição do Google Meet e o resultado da DR final. Primeiramente, vou ativar aqui as legendas e aí a gente vai entrar aqui no personagem. Bom, pessoal, vamos começar. A ideia dessa reunião é tomar uma decisão objetiva sobre a arquitetura de geração das ADRs e hoje a extensão captura a transcrição, salva localmente e chama a API da IA direto pelo Service Worker. Então a pergunta a gente continua assim no MVP ou coloca um back-end intermediário agora? Beleza, só confirmando, você está me ouvindo bem? Meu fone de Bluetooth caiu de novo. Tô ouvindo sim. Um pouco baixo, mas dá pra entender sim. Aqui também tá ok. Se ficar ruim, a gente avisa. Então, só para alinhar, não é uma discussão genérica sobre o back-end ser bom ou ruim, é a decisão para o momento atual do produto. Perfeito, eu já adianto que minha preocupação maior é a segurança da chave da API e também a questão da rastreabilidade. A minha é mais fluxo de usuário e velocidade de validação.
Se a gente colocasse um back-end agora, talvez atrasasse um pouco o teste com usuários. O problema principal é que hoje a API que fica configurada pelo usuário na extensão e armazenada no navegador. A extensão chama o Gemini diretamente e isso simplifica muito o MVP, porque tipo, ele não precisa manter um servidor com tal autenticação, fila, nem nada disso. Sim, mas ao mesmo tempo a gente está jogando para o usuário a responsabilidade de configurar uma chave. Para teste interno, eu acho que tudo bem, mas eu acho que para um produto real isso começa a ficar um pouco esquisito. Também concordo, mas eu acho que é importante separar esse teste interno do beta fechado e produto público. Para os próximos testes, as pessoas são próximas ou da própria equipe, certo? Sim, nesse ciclo agora são testes acompanhados, com poucos usuários. Tá, mas deixa eu fechar a porta aqui rapidinho. Tem obra no corredor. Pronto, desculpa. Ah, sem problema. Inclusive, esse barulho vai ajudar a testar se a transcrição ele vai aguentar ou não a reunião real. Pois é, o ID da produção já vem incluso. Bom, primeira alternativa é manter a arquitetura zero back-end. A extensão captura a transcrição, faz o processamento local, chama a API de A direto e salva a DR no IndexDB do navegador. Eu gosto dessa opção para MVP. Ela preserva a privacidade, porque a gente não recebe a transcrição do nosso servidor. O dado sai do navegador do usuário direto para o provedor de IA. Mas ainda sai para o provedor de IA, então não é 100% local. Sim, claro, mas pelo menos não passa por uma infraestrutura nossa. Isso vai reduzir a responsabilidade operacional e LGPD do nosso lado. Exato, a política fica mais simples. O usuário controla a chave, o usuário aciona a geração e o armazenamento é local. Agora sim, o ponto fraco vai ser a experiência, porque configurar uma chave de API não é uma experiência boa para um usuário comum, leigo. Realmente. Mas talvez nosso usuário inicial seja mais técnico. Arquiteto, tech lead, pessoa de engenharia. Não é totalmente absurdo pedir uma chave na fase beta. E outro ponto positivo é o custo. Se cada usuário usa a própria chave, a gente não precisa controlar limite, abuso, cobrança, rate limit centralizado, enfim. Só que isso também dificulta o suporte. Se a aplicação falha, pode ser chave inválida, código estourada, modelo disponível, problema de rede, remissão da extensão. Acaba que fica mais difícil de diagnosticar. Eita, peraí só um segundo aqui. É que chegou uma notificação aqui eu achei que era do Meet. Ah, não. Não era nada, não, esquece. Era o calendário, me lembrando da própria reunião. É o, Muito útil. é o clássico, o calendário avisando aí que a reunião já começou, já tendo começado. Acontece direto. Enfim, voltando para o MVP, a opção zero backend tem três vantagens: velocidade, privacidade, privacidade operacional e simplicidade. As vantagens são experiência de configuração, menor controle e menos observabilidade. Isso. E talvez a observabilidade do MVP possa ser substituída por teste acompanhado. A pessoa compartilha a tela e a gente vê onde dá errado. Para teste aplicado, sim. Para escala, não. A segunda alternativa é de criar um back-end intermediário. A extensão enviaria a transcrição para o nosso back-end. O back-end chama a API da IA, receberia o JSON estruturado e devolveria a ADR para a extensão. Essa é a minha preferência para uma versão mais madura. Com back-end, a gente consegue proteger a chave da API, aplicar rate limit, digitar métricas, padronizar prompts e bloquear abusos. Também facilitaria mudar de provedor de IA sem atualizar a extensão, certo? Sim, e a extensão chamaria a nossa API e o back-end decidiria se usa o Gemini, outro modelo de fallback, fila, cache ou qualquer outra estratégia. E dá para versionar prompt. Hoje, se a lógica está muito dentro da extensão, qualquer mudança depende de publicar uma nova versão. Mas tem o custo de criar login, porque se tiver back-end sem autenticação, abre outro problema. Exatamente. Tipo, o back-end ele puxa a autenticação, autorização, armazenamento de log, segurança, deploy, monitoramento e talvez de banco. Acho que não necessariamente no primeiro dia, mas sim, puxa complexidade. E aí a gente deixa de testar o valor principal, que é uma reunião vira um ADR útil.
a gente começa a testar a infraestrutura. É boa frase. E, tipo, o risco é trocar teste de produto por teste de plataforma. Eu ainda fico incomodado com chave no navegador. Mesmo em storage de seção ou storage local, é uma superfície de risco. Sim, mas no desenho atual a chave é do próprio usuário, não nossa. Isso muda um pouco a natureza do risco. Muda, mas não elimina. Se o usuário colar uma chave com muito privilégio, pode dar problema. A gente pode mitigar com orientação clara na tabela de configuração. Tipo, use uma chave restrita, não compartilhe e remova quando terminar. E podemos evitar a persistência longa. Por exemplo, manter a chave em Chrome Storage Session, então ela some quando o navegador encerra. Isso ajuda. Também seria bom nunca salvar a transcrição fora do navegador sem ação explícita. Nesse ponto, eu acho que zero back-end é até melhor. Se tivermos back-end, a transcrição passa pela nossa infraestrutura. Aí precisamos ser muito mais claros sobre retenção. Sim, back-end ele melhora o controle técnico, mas aumenta a responsabilidade sobre dados sensíveis. Verdade. Reunião de arquitetura pode ter nome de cliente, projeto, incidente, decisão estratégica. É dado sensível do ponto de vista da empresa. Eita, foi mal, meu cachorro. Meu cachorro aqui, ele, quer dizer, meu vizinho aqui bateu alguma coisa. Se ficar muito alto, Não, tranquilo, até agora tá ok. Eu ouvi só um toque. Nada demais. vou continuar aqui. Bom, então vamos tentar convergir. Eu vejo uma decisão possível, manter zero back-end no MVP e documentar critérios claros para migrar para back-end depois. Quais critérios? Por exemplo, quando a gente sai de teste acompanhado para beta aberto, quando precisar controlar custo centralizado, quando a configuração da chave virar barreira de adoção, ou quando a gente precisar de auditoria e métricas de geração. Massa, isso evita decidir back-end por ansiedade. Eu aceito, desde que a decisão registre os riscos. Não quero que pareça que zero back-end é a arquitetura final ideal. Concordo. A decisão seria para o MVP e testes acompanhados, zero back-end. E para a escala, back-end intermediária é provável evolução. Tem uma alternativa intermediária. Manter zero back-end, mas desenhar a interface interna da extensão como se existisse um gateway de geração. Hoje, esse gateway chama direto a API, amanhã ele chama nosso back-end. Sim, uma camada ADR Generation Service, por exemplo. O pop-up e o editor não precisa saber se a geração vem direto do Gemini ou do nosso servidor. Isso é importante. A decisão de agora não pode espalhar chamada de API por todo lado. Exato. E a UI só manda a transcrição e recebe ADR. A implementação concreta fica isolada. Essa provavelmente é a melhor consequência arquitetural, manter a simplicidade operacional agora, mas preservar a substituibilidade. Aí eu fico mais confortável, porque o custo de migração cai depois. E para o teste de produto a gente não atrasa. Bom, beleza, então eu vou propor uma decisão formal aqui. Para o MVP, a gente vai manter a arquitetura zero back-end. A extensão continuará capturando a transcrição, armazenando localmente e chamando a API DA diretamente pelo Service Worker, usando uma chave configurada pelo próprio usuário. Com a ressalva de que a chave deve ficar em armazenamento de sessão, não em armazenamento permanente, sempre que possível. E com uma camada interna de geração bem isolada para permitir troca futura para o back-end. Sim, também vamos documentar que o back-end será reavaliado antes de beta aberto ou quando aparecer a necessidade de controle centralizado de custo, autenticação, observabilidade ou retenção. Inclui também segurança e compliance. Se algum cliente pedir garantia de que a transcrição não vai direto para o provedor externo com chave própria, talvez back-end ou até outro modelo de implantação vire obrigatório. Boa. E podemos colocar como incerteza. Ainda não sabemos se usuários aceitam configurar chaves de API. Perfeito. Bom, as consequências positivas, a gente consegue testar rápido, reduz a infraestrutura, mantém os dados no navegador e evita assumir a retenção de transcrições.
e a experiência principal fica disponível mais cedo. Capturar a reunião, revisar a transcrição, gerar DR, editar, exportar. Consequências negativas: configuração mais técnica, pouca observabilidade, suporte mais difícil e também tem a dependência do usuário ter chave válida. Também tem a limitação para métrica de produto. Sem back-end ele não sabe automaticamente a taxa de sucesso e erro para o modelo. Tempo médio de geração também. Mas no teste acompanhado a gente consegue anotar manualmente. Só não vamos esquecer isso. Métrica manual é suficiente agora, mas não depois. Não, fechou, combinado. Quem registra essa decisão como ADR? Eu posso registrar. Vou colocar título tipo manter geração de ADR 0 back-end no MVP. Coloca no contexto que a decisão vale para MVP e testes acompanhados, não necessariamente para produto em escala. Em alternativas coloca 3. 0 back-end, back-end intermediário e híbrida com camada de abstração. Boa. E a decisão final é 0 back-end com abstração interna para geração. O back-end fica com a evolução futura. Acho bom também registrar que não vamos salvar transcrição em servidor próprio neste momento. Sim, sim. Isso é uma mensagem forte de privacidade para o teste. Fechado. Então, mais algum ponto? Nada da minha parte, só vou sair correndo porque tem outra reunião em 2 minutos. Também está tranquilo para mim. Só reforço que para o teste de produto essa decisão ajuda bastante. Então, fechamos. Valeu aí, pessoal. Vou registrar aqui a ADR e compartilhar depois. Tchau, gente. Valeu aí. Até a Tchau, próxima. tchau. Valeu aí, galera. Bom, pessoal, cortei aqui sem querer a reunião bem no final, mas eu tô aqui com a transcrição final. O pessoal já saiu da reunião, mas eu tô aqui e o que foi que aconteceu? Não sei se vocês perceberam lá na UI, mas a partir de um momento ele passou do nosso cap de 30 mil caracteres. Foi exatamente, creio que seja no minuto 8 da reunião. Então, isso é uma limitação da nossa API, por ser gratuita, a gente botou esse limite. E, pelos meus cálculos, uma reunião de 30 minutos custaria 112 mil caracteres, que, tirando uma média aí, a gente pode estimar 28 mil tokens. E talvez uma reunião mais longa, de 2 horas, seguindo os mesmos parâmetros, daria 112.500 tokens. Então, outra coisa do nosso MVP é que à medida que a gente for escalar para reuniões maiores e realizar testes maiores, a gente botar uma API paga. Acho que um modelo com a janela de contexto de 200, 200 mil tokens já cobre. E, caso a gente precise de mais ainda, a gente ainda pode recorrer a um modelo de 1 milhão de tokens. Então é só uma questão da gente realmente botar um budget maior e instruções claras sobre quais modelos usar, enfim, já que é o próprio usuário que configura a chave, né? E outra coisa, sugestão que eu poderia botar também é que a gente acabou não adicionando um contador de caracteres no pop-upzinho, mas enfim. Aí tá aqui com a transcrição. Isso aqui foi o que a gente conseguiu obter. Acho que deu para notar também em alguns momentos da reunião que, tipo, algumas palavras a ferramenta do Google não transcreveu certo, e isso é esperado. Tipo, por exemplo, ficou essa palavra aqui, 0 backend 33. Então ele erra muito, muito ruído. E eu vou gerar aqui, passando do cap, para vocês verem qual é o comportamento que a ferramenta tem. Então, se eu for gerar aqui, ele vai dar um alerta para mim, no qual ou eu posso cancelar e vir aqui para editar a transcrição. Se eu vim aqui e botar revisar a transcrição, eu venho para essa página. E aí eu posso revisar aqui e cortar, tipo, as partes que não me interessam. Ou eu vou aqui gerar diretamente e eu aceito o OK, que é a proposta da ferramenta, que é cortar o final da transcrição para bater o limite de 30 mil. E eu vou aceitar aqui para ver no que dá e ver se dá certo a captura. Então a nossa limitação atual é a gente ter que realizar reuniões corridas de 8 minutos. Mas isso é algo fácil
mudar e contornar essa situação. Basta a gente aderir a modelos com a janela de contexto maior, APIs pagas. Enfim, vou dar o OK aqui e bora ver quanto tempo que dura para gerar essa DR. Pronto, a DR gerada. Bora dar uma lida aqui. Eu vou ver aqui a parte de consequências. Não, vamos ver primeiro a decisão. A decisão final, manter a arquitetura zero back-end durante a fase do MVP. A extensão será responsável por capturar a transcrição, processar localmente, chamar a API de Gemini diretamente utilizando a chave do próprio usuário e armazenar o resultado em IndexedDB do navegador. Consequências. Redução drástica de responsabilidade operacional conforme a LGPD, menor custo de infraestrutura, fricção na experiência do usuário, que foi um negócio que foi bem comentado, menor observabilidade, dificuldade, risco de segurança mitigado pelo Storage Session, pela chave da API, incerteza, a capacidade do usuário não técnico lidar com a configuração da chave da API, que a gente debateu no momento qual seria a persona que vai usar esse produto e alta chance de ser um tech lead, de ser alguém que já é habituado com tecnologia, mas a gente não consegue bater o martelo, a gente não tem a certeza se quem conduz sempre essas reuniões são pessoas técnicas. Então isso virou uma incerteza. Outra incerteza, definição dos gatilhos exatos para migração para um back-end. Transição para o beta público ou necessidade de auditoria. Então, essa parte dos gatilhos, acho que a gente debateu, só que acabou cortando, né? E aí isso ficou de fora. Aqui a gente tem um raciocínio, vamos dar uma olhada. Manter a arquitetura zero back-end para MVP, para priorizar a velocidade de validação e privacidade. Tem as alternativas, manter a arquitetura zero back-end, implementar back-end intermediário, para centralização de chamadas. Bom, cortou umas partes no qual era tipo a gente falando sobre os critérios claros para migrar para back-end. E eu vou adicionar aqui mais detalhes para ver como que a ferramenta funciona. Então eu vou botar aqui adicione, eu já tenho aqui copiado, eu vou colar. E aqui tem uns critérios, de manter o zero back-end, mas documentar os gatilhos. Então eu vou botar aqui refinar. E aí bora ver. Aqui, estabelecendo critério claro, para migração futura, transição para beta, aberto, tá aqui os gatilhos, tudo que foi debatido. E agora eu tiro essa incerteza. E esse foi justamente o negócio que ficou de fora, porque foi cortado. E agora eu vou marcar como revisado e exportar. Deixa eu salvar aqui, a gente pode dar uma olhada, tá aqui nossa ADR. Vamos abrir. Aqui tá a ADR e tá exatamente lá como estava no editor. Esse é o nosso produto. Obrigado aí por assistir o vídeo até o final.